Esse nosso caso de hoje envolve o desaparecimento de um garotinho e o que a polícia descobriu foi extremamente chocante. A cidade ficou muito abalada quando souberam o que aconteceu com esse garotinho. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações e também de compartilhar esse vídeo aqui. Bora pro vídeo! Christopher Michael Barrios Jr. nasceu em 2 de janeiro de 2001, filho do casal Mike e Latrina. Ele morava em Brunswick, na Geórgia. Nascido em uma família grande, Christopher tinha 6 irmãos e 2 irmãs. Em 2007, quando ele estava com 6 anos, ele morava com seu pai, a namorada de seu pai, Paula Anderson, e seu meio-irmão, mais novo, em um trailer, no Canal Road Trailer Park. O garotinho foi descrito como tímido e era adorado por seus amigos e familiares. Christopher amava super-heróis e seus favoritos eram o Spider-Man e o Batman. Ele também gostava de andar de bicicleta, jogar videogame e animais. Todos que conheciam Christopher se apaixonavam por ele. A avó dele, Sue Rodrigues, morava por perto e ele costumava visitar o trailer dela depois da escola. Em 8 de março de 2007, depois de mais um dia na escola, Christopher visitou sua avó como sempre fazia. Mais ou menos umas 6h15, ele saiu para brincar do lado de fora do trailer de sua avó e 1 hora depois ele foi visto se dirigindo até uma pracinha que tinha por ali por perto. Só que o tempo começou a passar e a namorada do seu pai achou estranho que ele ainda não tinha voltado para casa. Então ela entrou em contato com a avó dele, perguntou se o garotinho ainda estava por ali brincando e ela disse que não, que ele tinha falado para ela que brincaria na pracinha e logo já voltaria para casa. Então a namorada do pai ficou muito nervosa, acreditou que alguma coisa tivesse acontecido porque ele não estava em lugar nenhum. Então, nesse momento, ela ligou para o Mike e disse que não conseguia encontrar o Christopher. Mike imediatamente saiu para procurá-lo. Não encontrando nenhum vestígio de seu filho, ele ligou para a polícia às 8h15 para relatar o desaparecimento de Christopher. Naquela noite, equipes de busca se reuniram rapidamente, vasculhando a área com a ajuda de cães de busca. Christopher foi visto pela última vez vestindo um suéter azul, calças pretas e tênis brancos. Apesar dos esforços exaustivos, as equipes de busca retornaram para casa sem nenhum sinal de Christopher, planejando retornar à busca na manhã seguinte. A busca por Christopher se intensificou no dia seguinte, com mais de 300 voluntários se juntando aos esforços. A equipe de busca usou helicópteros com sensor de calor e cães farejadores, em uma tentativa desesperada de encontrar o garoto desaparecido. À medida que a comunidade se reunia, cartazes foram amplamente distribuídos e camisetas estampadas com o rosto do Christopher foram usadas pelos voluntários para ajudar a refrescar a memória de possíveis testemunhas. Em um esforço para incentivar denúncias, a polícia ofereceu uma recompensa de $31 mil por informações que levassem ao retorno seguro de Christopher. Mas apesar disso, não havia nenhum vestígio dele. Em meio a especulações de que Christopher poderia ter fugido de casa, seu pai disse que seu filho nunca faria isso. De coração partido, ele fez um apelo público dizendo: "Quem tem meu filho, quero que você saiba que eu o amo, sinto falta dele e quero que ele volte para casa." Em um esforço adicional para localizar Christopher, as autoridades emitiram um Levels Call, o equivalente a um alerta Amber. Isso foi feito apesar da incerteza em torno se Christopher realmente tinha sido sequestrado. Durante a investigação sobre o desaparecimento dele, os detetives entrevistaram vários criminosos sexuais registrados na área, incluindo o pai do Christopher e um vizinho chamado George Endelfield, que morava a apenas alguns trailers de distância. Mike Barrios,
que já tinha sido condenado por estupro de vulnerável em abril de 1997, foi rapidamente descartado como suspeito do desaparecimento do seu filho. O foco mudou drasticamente quando os detetives entrevistaram George Endelfield, um homem de 32 anos que morava do outro lado da rua do trailer da avó de Christopher. A polícia fez uma rápida busca na casa do George e lá eles encontraram um dos brinquedos que o Christopher usava naquele dia que ele desapareceu. Algumas pessoas viram ele segurando aquele brinquedo, então foi muito estranho que o brinquedo apareceu na casa do George. A polícia começou a pressioná-lo e ele disse que viu o garotinho naquela tarde, viu o garotinho perto da pracinha que tinha ali, mas ele só tinha dito isso. Então a polícia continuou insistindo, acreditava que ele tinha mais informações e o George finalmente confessou. Ele disse que tinha matado o garotinho e que o diabo tinha pedido para ele fazer aquilo. Apesar de sua confissão, George se recusou a revelar a localização do corpo de Christopher, temendo que revelar essa informação garantiria sua prisão. Com base em sua própria admissão de ter tido contato recente e não supervisionado com Christopher no dia que ele desapareceu, George foi preso. George Endelfield, um morador de 32 anos, tinha um passado problemático. Em 1997, aos 22 anos, ele foi condenado por molestar um menino de 7 anos e um menino de 9 que moravam perto dele. Após sua condenação, ele foi sentenciado a 10 anos de liberdade condicional e obrigado a se registrar como um criminoso sexual, período durante o qual residiu com seus pais. Em 2006, quase uma década após sua condenação, o estado da Geórgia promulgou leis mais rigorosas com o objetivo de impedir que molestadores de crianças explorassem crianças em espaços públicos. Especificamente, a nova legislação proibia molestadores de crianças de viverem a menos de 300 metros de escolas e pracinhas. Consequentemente, em agosto de 2006, os delegados informaram a George que ele estava violando essas leis devido à proximidade de sua residência com um parquinho perto do centro de Brunswick. Depois de não se mudar conforme orientado inicialmente, George foi preso por violar sua liberdade condicional em setembro de 2006. Um mês depois, ele e sua família se mudaram para Cannon Road Trailer Park, onde Christopher também morava, alguns trailers de distância. O descumprimento da ordem de realocação por George o levou imediatamente ao juiz do Tribunal Superior do Condado de Glynn, em 5 de março de 2007, apenas 3 dias antes do desaparecimento de Christopher. George se declarou culpado dessas acusações e o juiz o sentenciou a mais 10 anos de liberdade condicional. Apesar da gravidade da violação da liberdade condicional, George foi libertado e autorizado a voltar para casa. Mas ele não era o único membro da família com um histórico preocupante de má conduta sexual. Descobriu-se que o seu pai, o David, foi condenado por incêndio de sua própria filha em 1993 e também foi sentenciado a 10 anos de liberdade condicional. Após a confissão de George, a investigação se intensificou rapidamente, pois a polícia voltou sua atenção para os membros da família, acreditando que seu pai e sua mãe pudessem estar envolvidos. A Peggy, a mãe do George, inicialmente deu declarações conflitantes e enganosas à polícia. Ela primeiro alegou que Christopher poderia ser encontrado vivo, escondido em um armário no trailer deles. Quando a polícia soube disso, eles imediatamente foram até o trailer e procuraram em cada lugar para ver se encontravam o Christopher, mas ele não estava lá. Então eles conversaram novamente com a Peggy e ela disse que mentiu e que na verdade o George era o responsável por aquilo e que ele tinha tirado a vida da criança e que o George sabia onde o garotinho estava enterrado. Ela se recusou a apresentar mais detalhes. Em uma tentativa de localizar o corpo de Christopher, George foi levado ao trailer para ajudar nas investigações, mas ele não forneceu nenhuma nova informação. Mas durante a busca, os investigadores encontraram um mapa. Os investigadores conduziram uma visita de acompanhamento ao trailer com um representante de uma companhia de gás para realizar um teste de detecção de gás metano, que tem ligação com a decomposição de um corpo. O teste indicou a presença de gás metano dentro do trailer,
sugerindo que um corpo esteve lá em algum momento. Em outra entrevista, Peggy mudou sua história mais uma vez. Dessa vez, ela implicou não apenas seu filho, mas também seu marido, David, em um amigo da família, Donald Dale. Ela confessou ter testemunhado seu filho e o marido estrangulando Christopher até a morte. Depois disso, Peggy admitiu ter ajudado a limpar o corpo do menino de quaisquer impressões digitais e evidências de DNA, e então embrulhado em sacos plásticos. Como resultado dessas revelações, Peggy foi presa em 14 de março de 2007 e acusada de dar declarações falsas, obstrução e ocultação de cadáver. David, George e Donald também foram presos em 15 de março, por acusações semelhantes. Após as prisões, a polícia foi em busca do corpo de Christopher em um local indicado por David e Donald. Apesar do uso de helicópteros e buscas terrestres com cães farejadores, seus esforços inicialmente não tiveram nenhum sucesso e eles acreditavam que o George estava mentindo sobre a localização do corpo. Então, com isso, a busca foi suspensa. Em 15 de março de 2007, enquanto voluntários vasculhavam a área ao longo do Kenner Road, 2 policiais notaram marcas de pneus saindo da estrada. Seguindo os rastros, por curiosidade, eles encontraram um saco de lixo preto em um campo, perto de um aeroporto. Ao abrirem o saco, eles encontraram o corpo da criança. As autoridades foram imediatamente notificadas e o local foi fechado. Peritos confirmaram a identidade do corpo como de Christopher Barrios Jr., com a confirmação também fornecida pelo seu pai. A autópsia concluiu que ele morreu por asfixia e sofreu ferimentos consistentes com abuso sexual, trazendo à tona as circunstâncias horríveis que cercavam sua morte. Donald Dale era um antigo vizinho dos Endelfields, quando eles residiam no centro de Burswick. Ele e a família Endelfield se uniram por seu interesse mútuo por videogames. Na noite de 8 de março, aproximadamente 2 horas depois de Christopher ter sido visto pela última vez, os Endelfields convidaram Dale para jogar videogame em sua casa. Em 26 de junho de 2008, mais de um ano após os trágicos eventos, a promotoria retirou as acusações de ocultação de cadáver, adulteração de provas e obstrução criminal em conexão ao assassinato de Christopher no caso do Dale. Em troca, o Dale declarou-se culpado por mentir para a polícia. Ele havia inicialmente enganado os investigadores ao alegar falsamente que os Endelfields queimaram o corpo de Christopher. A advogada dele apresentou uma defesa baseada nos problemas mentais de seu cliente, argumentando que as deficiências cognitivas de Dale o tornavam suscetível à manipulação dos Endelfields. De acordo com a advogada, os Endelfields usaram a visita de Dale sob o pretexto de jogar videogames para incriminá-lo falsamente no crime. O advogado retratou Dale como mentalmente doente, ingênuo e facilmente influenciável. Ele argumentou que as declarações inconsistentes de Dale eram devido à confusão e à falta de compreensão durante o interrogatório policial. O dono da casa em que Dale morava deu seu depoimento e disse que ele esteve com o Dale das 9 até cerca de mais ou menos 8h45 daquela noite, de 8 de março. Essa linha do tempo sugeria que Dale não poderia estar presente na casa dos Endelfields antes de Christopher ser morto. Reconhecendo suas deficiências mentais e seu baixo QI, Donald Dale foi internado em uma clínica psiquiátrica por 5 anos, seguido de liberdade condicional. Então, o julgamento de David Endelfield, de 61 anos, começou em 29 de setembro de 2009, com ele enfrentando acusações de abuso sexual e assassinato de Christopher Barrios Jr. Na tentativa de evitar uma sentença de morte, Peggy concordou em testemunhar contra o marido, fornecendo evidências cruciais para a promotoria. O promotor detalhou aos jurados como David, George e Peggy atraíram Christopher até o trailer deles. Depois que o Christopher já tinha se cansado de brincar, ele decidiu voltar para sua casa. Mas, para voltar para casa, ele precisava passar na frente do trailer dos Endelfields. Foi nesse momento que o George percebeu que o Christopher estava sozinho e, de alguma forma, ele convenceu o garoto a entrar no trailer com ele. Segundo David, ele e a esposa entraram no quarto onde encontraram o filho abusado.
Christopher. David descreveu George como alguém com problemas mentais, culpando-o apenas pelo assassinato antes de mudar sua história. Mais tarde, ele admitiu ter tocado em Christopher depois que o detetive lhe mostrou fotos do corpo do menino, dizendo que Christopher estava chorando e implorando para que parassem, prometendo denunciá-lo aos pais. Enquanto o ato horrível continuava, em vez de sair, David e Peggy se juntaram ao crime. David disse que colocou suas próprias mãos sobre as do filho enquanto eles estrangularam Christopher juntos. Depois que o garotinho morreu, eles ligaram para o Donald Dale pedindo ajuda para se livrar do corpo. Continuando com a apresentação de provas, a promotoria exibiu uma fita onde David admitiu ter se livrado do corpo de Christopher no mesmo dia em que ele desapareceu, utilizando um caminhão fornecido por Donald, em vez de seu próprio carro. No julgamento, o legista detalhou a condição traumática do corpo de Christopher e confirmou que ele morreu por o que enfatizou a natureza brutal do crime. Apesar dos detalhes e evidências horríveis apresentadas, a defesa lutou para montar um caso. O advogado de defesa tentou lançar dúvidas sobre a confissão do David, sugerindo que ele foi influenciado pelos policiais. Mas, em 5 de outubro de 2009, após 2 horas de intensa deliberação, o júri retornou com um veredito unânime, considerando David culpado de todas as acusações, e ele foi condenado à morte. Logo depois, George Endelfield também foi acusado de sequestro, abuso sexual e o assassinato de Christopher. Mas em 2010, o juiz do Tribunal Superior considerou George mentalmente incompetente para ser julgado, com base em extensas avaliações psicológicas e relatórios do sistema escolar e dos serviços sociais do condado de Glynn, datados de 1980, que classificavam George como portador de deficiência mental. Como resultado, o juiz ordenou sua transferência imediata para uma instituição do Departamento de Saúde Comportamental e Deficiências de Desenvolvimento da Geórgia para avaliação e cuidados adicionais, destacando a complexidade envolvida em um caso tão grave. Peggy, depois de testemunhar contra o marido, enfrentou suas próprias acusações, incluindo 2 acusações de homicídio doloso e várias outras acusações graves relacionadas ao caso. Seu julgamento foi inicialmente marcado para 26 de setembro de 2011, mas ela optou por se declarar culpada de 5 das 8 acusações. Ela foi sentenciada a 60 anos de prisão. David Endelfield fez várias tentativas de contestar sua sentença. Em 2022, ele entrou com uma petição para anular sua sentença, alegando que seu advogado não era eficaz, o que levou o tribunal a anular sua sentença de morte, uma decisão que suspendeu temporariamente a pena de morte. Mas, no ano seguinte, a Suprema Corte reestabeleceu sua sentença de morte após revisar o caso, e David Endelfield agora aguarda execução no corredor da morte. Então, pessoal, mais um caso terrível que eu trouxe aqui para vocês, envolvendo um garotinho que tinha apenas 7 anos, estava ali num local que ele conhecia, no trailer da sua avó, na pracinha. Todos acreditavam que aquele era um local seguro, mas na frente da casa da avó tinha ali pessoas horríveis, tanto o George quanto o David e a Peggy. Foi um caso realmente horrível que eles fizeram com essa criança, um caso que chocou muito essa cidade, porque a cada informação que saía, o caso ficava pior. Mas, felizmente, todos receberam suas penas, que pode dar um pouco de justiça para o caso do Christopher. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.